No coração do deserto há uma floresta única. Não são árvores, mas sobreviventes. Com braços espinhosos voltados ao sol, elas se adaptaram para prosperar em um dos ambientes mais hostis da Terra. Seus espinhos são afiados, sua casca é resistente, mas depois de uma chuva, elas se transformam. Folhas verdes surgem e, por instantes, o deserto parece ganhar vida. Essa planta me lembra porque eu amo o deserto. Ele é duro, implacável, mas também está cheio de surpresas. E em lugares como este, parece que tudo é possível. Isso não é o que você espera quando pensa em uma floresta, mas aqui está. Espinhas imponentes, galhos retorcidos e um silêncio que parece diferente. Como se o deserto estivesse prendendo a respiração. E para um cara que está construindo uma floresta no deserto em outra parte da propriedade, esse tipo de sensação realmente ressoa comigo. Já caminhei muito pelo deserto, mas este lugar é diferente. É estranho, é bonito e faz você se perguntar como algo assim pode acontecer. Venha comigo enquanto eu dou uma olhada. Estou muito animado para o episódio de hoje. Vamos fazer uma breve pausa na construção da minha floresta no deserto, no lugar mais isolado do Texas. Vamos caminhar até um lugar igualmente isolado, que é a floresta de deserto mais estranha que eu prometo que você já viu. Isso fica no canto noroeste da minha propriedade. E um dos principais motivos de eu estar animado para ir até lá é que eu literalmente nunca fui para aquela parte da propriedade desde que comprei o terreno. A única vez que fui até lá foi em janeiro de 2022, que foi quando eu realmente fiz a compra. E eu estava dando uma volta para ter certeza de que sabia no que estava me metendo, ao invés de simplesmente mergulhar de cabeça. Como 95% das pessoas que compram terreno aqui, elas simplesmente fecham negócio, o que me parece loucura, mas é assim que as coisas funcionam por aqui. O que eu mais lembro é da vista. Esta fazenda tem vistas incríveis. Quero dizer, mesmo aqui, só de descer aquela colina, parece muito melhor pessoalmente. Mas você pode ver 3 cadeias de montanhas ou 3 cristas se elevando em direção ao horizonte. E tudo isso é emoldurado pelo que eu chamo de Central Wash, uma vista realmente pitoresca. Mas quando você sai desse vale e entra nesse tipo de floresta nativa, a vista é realmente bonita. Então, o que vamos fazer agora é que eu vou caminhar. Não é uma caminhada muito longa. É porque a propriedade que eu tenho tem meio milha quadrada, que é metade de uma seção ou 130 hectares, e ela tem uma milha de leste a oeste, o que na verdade me lembra que eu preciso começar a caminhar na linha da propriedade. Eu tenho esse hábito de querer ir para o noroeste, sentindo que estou indo. Só que, na verdade, eu não estou indo exatamente para o oeste. Mas uma das maneiras mais fáceis de se orientar aqui é usando a Montanha da Águia. E eu sei que não vai aparecer na câmera, mas eu tenho uma visão cristalina do domo de radar que a FAA opera no topo da montanha. Estou a quase 4.000 pés de altitude. Aquele pico está a 7.500 pés de altitude. E pelo que um entusiasta de geologia me disse em um e-mail, é uma das montanhas que se elevam mais abruptamente a leste das Montanhas Rochosas. E vou ser honesto, isso parece meio forçado só para render uma curiosidade interessante, como aqui no condado de Hudspeth. O condado se destaca por ter o único fórum de Adobe nos Estados Unidos. Tipo, isso é até legal, mas ninguém realmente se importa. E eu preciso cobrir meu rosto porque o sol vai queimar meu nariz. Tudo bem, olha só essa vista enquanto eu passo pelo penhasco. É tão bonito. Este é o meu canal principal de drenagem. Olhe para isso. Mas a vista está um pouco obstruída. Meu caminhão está estacionado na crista. Ainda é uma vista muito boa. O canal principal de drenagem é onde eu achei que faria todo o meu trabalho. Comprei a propriedade porque
Isso vem de toda a chuva que tem muito mais chance de cair lá nas montanhas Eagle. Quando trouxe um empreiteiro aqui, Podemos construir o que quiser, mas se chover forte não vai resistir. ele disse que era loucura eu achar uma boa ideia gastar tanto com escavação num leito como esse no deserto, que simplesmente vai ser levado pela água e é uma perda de tempo. Então eu tive que adaptar meu plano e transferir minhas aspirações de floresta no deserto para onde você viu meu caminhão estacionado. Mas eu vou para o outro lado desse leito e a gente vai chegar na floresta do deserto, na floresta nativa do deserto. Beleza, pessoal, estou chegando no começo dela. Uma parte do rancho que eu não sei nada sobre isso, mas esse desfiladeiro, eu não me lembro mesmo. E é incrivelmente íngreme, provavelmente uma queda de uns 4,5 metros aqui. Mas olha esse canal de água. Tem um bom fluxo sem ser exagerado. Quando eu começar a entrar aqui, tenho quase certeza de que esses grupos de ocotilho vão começar a ficar mais densos. E é isso que eu quero te mostrar, porque à medida que continuamos andando, infelizmente estou apontando para o sol, mas na tela você vai ver todos esses galhos malucos apontando para cima em todo lugar. E à medida que eu vou chegando mais perto, eles crescem realmente bem juntos, de forma bem densa. E eu não sou botânico, mas é um dos agrupamentos mais densos que já vi. Alguém pode ter uma floresta mais densa, mas quero mostrar como essas plantas são incríveis. E também o tamanho. Então eu estou nessa bacia hidrográfica. Eu posso perceber só pelo grande aumento na densidade e diversidade de espécies que essas plantas estão recebendo muita água. Mas são os ocotilhos que me dizem tudo o que eu preciso saber. Aquilo ali tem cerca de 4,5 metros de altura. Acho que não chega a 6 metros, mas deve ter uns 4,5. E esses ocotilos nunca receberam uma gota de irrigação ou qualquer tipo de ajuda. Eles são absolutamente enormes. E o mais legal dessas plantas é que elas crescem onde quase nada mais consegue. Se você olhar para o chão onde estou andando, ele é chamado de pavimento desértico por um motivo. É só um monte de cascalho compactado. E as estradas do meu rancho acabam com pneus rapidinho. Até mesmo uma planta muito resistente, como esse arbusto de creosoto, mal está conseguindo sobreviver. Tudo o que encontro nessa área é cholla, 2 tipos de cactos e o incrível ocotilo. E eu penso, aqui está, tudo aqui em cima. Começa a ficar super denso. E tudo isso pode ser visto nesta crista aqui. É completamente dominante. E olha só isso. O tamanho dessas plantas do outro lado do leito de enxurrada, elas são enormes. Vou levar vocês para dar uma volta para verem todo o ocotilo crescendo. Agora está simplesmente crescendo por toda parte, em ambiente extremamente hostil. Agora, essa é a parte que lembro esse platô. Meu caminhão está lá na linha do topo, só para contexto. Bem pequenininho. Nesta vista que eu prometi para você, espero que isso atenda às suas expectativas, porque eu simplesmente amo a paisagem. Se você ver aquela fita passando pela tela horizontalmente, bem ali. Aquilo é o Rio Grande e o Vale do Rio Grande. E claro, do outro lado está o México. Estou localizado a cerca de 10 quilômetros do rio, bem perto da fronteira, mas não exatamente nela.
Estou gravando isso no inverno e você pode pensar, essas plantas que parecem cactos não têm folhas só porque é inverno. Mas você estaria enganado. Eles são decíduos, mas respondem à chuva. E como estou em uma seca excepcional, esses ocotilhos não têm uma única folha. Estou em um grande aglomerado deles. Eu realmente espero que isso apareça na câmera, porque provavelmente essa é a melhor visão, onde tem ocotilo até onde a vista alcança. Não vejo espaço entre os aglomerados, não deste ponto de vista. Termina em algum lugar por ali. Isso te dá uma ideia das flores. Elas são espetaculares quando estão florescendo. São de um laranja rosado bem vibrante. Elas são tão bonitas. Depois que chove, elas soltam folhas e parecem até decoradas. Uma das tarefas que vou realizar ao voltar para o acampamento e que está há tempos na minha lista é iniciar a construção de uma cerca viva. E vamos tentar fazer isso com esse recurso muito abundante no rancho. Quero tomar cuidado porque é muito fácil podar o ocotilo. Você não pode tirar muito, não mais do que 30% desses caules que são chamados de varas. Não é como a maioria das plantas, onde você pode podar agressivamente como uma árvore e esperar que ela cresça de novo. Essa aqui gosta de uma poda suave, mas é fácil exagerar. Uma pergunta que recebo com certa frequência vem de pessoas querendo saber sobre madeira para aquário. Porque estou ao lado de um ocotilo morto e ele deixa esses padrões realmente interessantes na madeira. Sei que as pessoas colocam eles em aquários. Já vi eles online. Vendem por uns $40. Matéria orgânica aqui é um recurso realmente precioso. Eu não gostaria de remover matéria orgânica do meu rancho, preciso adicionar mais. Eu realmente fico pensando se existe um mercado para isso. Se existir, deixa um comentário. E se eu realmente vendesse material assim do rancho, viria junto com algum tipo de compromisso de adicionar uma quantidade múltipla de matéria orgânica de volta ao rancho. Eu realmente quero ter certeza de que o que eu tenho é sustentável. Um dos meus valores principais é a abundância. Eu sei que muitos espectadores valorizam a sustentabilidade, com a qual, claro, eu concordo totalmente. Só não sei se eu diria que é sustentável. Isso é algo que eu acho empolgante. É meio que realmente qualquer aspecto da sua vida. Se você não está crescendo, você está morrendo. E eu sinto o mesmo em relação ao cuidado com a terra. Ou eu deixo ela melhor do que encontrei, ou não estou fazendo o meu trabalho. Então, se eu vendesse itens como esses, eu gostaria de saber por mim mesmo. E seria importante que os espectadores soubessem também que isso viria com algum tipo de compromisso de não apenas pegar o que está aqui, mas garantir que estamos aumentando a abundância e não apenas explorando uma propriedade barata. Agora aqui está mais um pouco mais madeira de ocotilo coletada. O interessante do ocotilo é que ele indica claramente a profundidade do solo. Ele só cresce em solos muito rasos por causa do seu sistema radicular. Ele não cresce como a maioria das árvores que tenta fazer as raízes crescerem o mais fundo possível. Uma coisa que aprendi estando aqui é que provavelmente tivemos 12 ou 15 dias de chuva em 2024. Mal chegou a um total de 5,5 polegadas. Chuva não significa o que a maioria pensa. No deserto, pelo menos na minha experiência, a maior parte da chuva é só uma garoa bem fina, quase imperceptível, tão leve que a água nem chega a infiltrar no solo. E se você é um ocotilo e está esperando pelo outro tipo de chuva do deserto que a gente recebe, que é muito rara, mas que manda na nossa vida, que é a enchente, a regra do deserto é que sua vida é governada pela água. Ou você não tem nada de água, ou tem água demais, demais, demais. E o ocotilo se adapta a isso tendo suas raízes onde a água tem mais chance de estar. Então, mesmo em uma seca excepcional como a que estamos vivendo agora, você pode ver o ocotilo, eles fizeram tudo o que podiam para se proteger. Quando eles têm folhas, elas possuem uma camada cerosa, que é muito eficaz para combater a evaporação. Mas quando a água acaba, o ocotilo simplesmente se livra dessas folhas porque ainda perde água através delas. Ele só sobrevive aqui a longo prazo graças àquelas raízes.
E como ainda tem crescimento ali, aposto que isso foi derrubado pelo gado selvagem, o que já diz algo sobre as raízes. Quero dizer, não tem muita coisa aqui. Ela tem essa casca de papel muito legal. E você vê esse padrão de poros que as pessoas gostam tanto? A madeira morta começa a se formar ali nesses bolsões onde antes havia espinhos. Você percebe como está um silêncio mortal aqui fora? Eu consigo ouvir absolutamente tudo. Brandon já tinha voltado ao acampamento quando eu estava saindo. Ele estava a cerca de meio quilômetro de mim, em um terreno acidentado, e eu conseguia ouvi-lo usando uma pequena serra oscilante. O som aqui fora, especialmente quando o vento está fraco assim, se propaga por uma distância muito, muito longa. Se você estivesse aqui, acho que também se sentiria tão relaxado, calmo e em paz quanto eu me sinto agora. E é diferente quando o vento aumenta, mas esta é uma trilha de gado selvagem pelo meu bosque de ocotilho. É realmente difícil chegar aqui porque são 9 horas da minha casa e eu só consigo passar 5, talvez 6 dias por mês no rancho para construir minha floresta no deserto. E parece que é só a cada 3 ou 4 viagens que eu consigo simplesmente dar uma caminhada e aproveitar estar aqui. E mesmo sendo janeiro, eu garanto que o vento vai aumentar hoje à noite e vai ficar abaixo de 0. No final do dia, quando o calor está no máximo e o sol brilhou o dia todo, é difícil não ficar relaxado. Aqui está uma haste mais jovem para você apreciar. Lá está a minha grandona linda. Fico curioso para saber qual a altura dela. Acho que tem uns 3,5 metros. Eu poderia voar meu drone até lá e medir assim, mas... Ai, é uns 3,5 metros mesmo. O drone faz muito barulho. Estraga a experiência de estar aqui fora. Certo, e este é o Socortius no canal central de drenagem, um dos mais altos. Enquanto eu me agacho para filmar as plantas e fazer closes, consigo ouvir o som do meu corpo se esticando, do tecido da minha roupa e das minhas botas rangendo só um pouquinho. São sons que nos subúrbios você nunca jamais ouviria. Apesar de não poder afirmar que você perde algo por não ouvir o som das suas roupas rangendo, é realmente um presente estar em um lugar onde há tanto silêncio que você consegue ouvir tudo. É engraçado, aquela pedra eu achei que fosse uma peça de roupa solta. Isso é vulcânico ou foi queimado? Foi queimado, provavelmente por um incêndio antigo de vegetação. Tem esse aspecto desbotado e então... Eu não sei. Se você é geólogo, por favor, diga. Eu gosto de agarita. Tive a oportunidade de experimentar uma geleia de agarita que um espectador me enviou e estava fantástica. Tenho certeza de que colher todas as pequenas frutas dá trabalho, mas meus filhos acabaram com o pote em um dia. Fiquei muito feliz que eles gostaram, mas também muito triste por não ter sobrado nada para mim.
Espero mesmo que todos vocês tenham gostado de assistir tanto quanto eu gostei de fazer aquela caminhada. Espero que tenham gostado da floresta desértica de Ocotilo e que, com sorte, tenham aprendido algo. Se você gostou deste vídeo e apoia a minha missão de construir uma floresta no deserto aqui no lugar mais isolado do Texas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e nos vemos no próximo episódio.